Hoje o nosso entrevistado, Jornal da Top, você vai conhecer um nome que se transita entre o direito e o empreendedorismo, né? Um profissional que dedica a sua carreira à proteção das empresas, à blindagem de riscos e ao fortalecimento dos negócios. Presidente da Comissão de Saúde da OAB-MS e também da OAB Nacional, ele atua no jurídico, no empresarial e no eleitoral e até no cenário internacional, sempre com foco em resultados e segurança. Estamos hoje com o advogado Carlin Obeide. Bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo Ortiz. Bom dia, Renato. Bom dia, Júnior. Bom dia, Zé Abner. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, nesta manhã, aqui na Rádio Top FM. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É só. Doutor, conte um pouco pra gente, um pouco da sua trajetória com o direito, como ele entrou na sua vida. Bom, eu fui discente da Universidade Católica Dom Bosco, 2007 a 2012, né? E assim, quando formei, eu já fiz uma especialidade em processo civil e fui assumindo postos, né, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que a especialidade da área do direito médico muito me tocou. E desde então tenho assumido, né, como membro da comissão e hoje, já pela terceira vez, presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da OAB-MS. Sou membro também da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E temos uma atuação muito rica dentro do escritório e diversificada, né? Eu e meu sócio, Rogério Maier, também professor, aposentado, né, da UFMS, doutor em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Nós temos uma frente bem diversificada lá no escritório. É sempre muito importante dizer que sempre voltada a... Nós somos combativos, né? No intuito de solucionar os problemas e não... Nem sempre combativo é litigioso, Sim. né? Nem sempre, mas sim no enfrentamento dos problemas e na solução com eficiência. Então aí o escritório é bem diverso, né? Atua inclusive direito eleitoral e direito de saúde. Eu gostaria de entrar um pouco aí na área da saúde, Ricardo, para falar quais são os principais desafios, né? A gente vê um cenário onde há muita agressão aos profissionais de saúde. Nosso estado ocupa a 10ª posição no ranking de profissionais que registram boletins de ocorrência por conta de agressões sofridas por pacientes. Eu gostaria de saber aí como que o senhor atua, quais são as medidas que o senhor busca diante a uma denúncia. Os profissionais geralmente procuram para falar sobre o quê? Essa é uma área muito sensível, né? Porque esses profissionais, eles protegem o bem mais essencial, a joia mais rara, né? Que são as nossas vidas. Então, sempre quando a gente vai tratar de um tema polêmico como esse, né? A gente precisa sempre, em todo momento, preservar a imagem desse médico, né? Por trás desse médico existe também uma pessoa, né? Que tem... obviamente, direito, né, a falhas, como todos nós aqui. Sim. Nós todos falhamos, né, suscetível do homem, mas a gente precisa enfrentar isso com seriedade, né, e com respeito, principalmente respeito. E essa é uma área muito sensível porque você tem um paciente que anseia, né, por um resultado, por uma saúde eficiente, e você tem por detrás um médico que está nesse enfrentamento dessa saúde que se apresenta hoje em dia, né? Principalmente nesse período pós-pandêmico. Então, eu busco sempre trazer essa segurança emocional através de uma blindagem, digamos assim, e uma gestão de riscos, né, com gerenciamento de crise de imagem desses profissionais para que eles possam atuar sempre com segurança, porque a partir do momento que você é profissional, principalmente da área da saúde, você está seguro, né, você se sente ao menos seguro, você vai ter um dia muito mais produtivo, você vai ter uma relação médico-paciente
muito mais tranquila. O problema maior é a insegurança. Exatamente. E falando agora em segurança também, doutor, a gente tem a insegurança no meio digital também. Agora, a pessoa ela não é só agredida fisicamente, né? Tem a questão das redes sociais que está cada vez mais presente. Como que o senhor lida com isso quando há a procura desses profissionais falando que foram ali nas redes sociais criticados, muitas das vezes ofendidos? Quais são as medidas? Eu digo que aqui eu falo enquanto presidente da comissão, né, de direito médico, onde há vários profissionais também que atuam nessa área. A gente tem debatido muito isso. Recentemente eu fiz uma palestra voltada inclusive para os médicos lá na Santa Casa, justamente sobre essa questão da tecnologia, né, dentro da saúde. E os escritórios que não se atualizarem, eles vão ficar para trás. Essa é a verdade, né? Então, nosso escritório, por exemplo, nós temos lá uma rede de compliance virtual, onde acompanhamos todos os desdobramentos, né, que pelo menos estão visíveis, né? Tem aqueles que não estão visíveis naquela página fechada, né, onde a gente não consegue ter o acesso a não ser por denúncia. Então, a gente faz o acompanhamento de médico por médico nas redes sociais, enfim, nas plataformas, né, do Google, para que a gente possa acompanhar e fazer esse gerenciamento de crise de imagem. Junto com isso, nós temos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Direito Médico, né, que nos fornece lá um canal 24 horas para que esse médico, ele, uma vez, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, ele viu nas redes sociais que ele está sendo denegrido, né? Sim. Tem esse número de plantão 24 horas que ele pode entrar em contato e que ele vai ser socorrido naquele momento. Interessante, Ricardo. Olha isso só, é muito importante. Importante demais. Muito bem. São 7h33. Nós estamos falando sobre aqui a questão do direito e a saúde, né? Tanto de profissionais quanto dos pacientes. O senhor mencionou a especialização em defesa de prevenção de riscos trabalhistas e tributários, né? Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelas empresas nessas áreas? Na verdade, um dos maiores desafios que sempre trouxe um prejuízo real, um ativo financeiro imediato para as empresas, sempre foi as demandas, os passivos trabalhistas, né, e os passivos tributários. Então, a partir do momento em que a gente entendeu que a gente precisa ser combativo no intuito de resolver com eficiência e celeridade esses problemas, de não litigar, mas sim de fazer contas, no intuito de trazer para o empresário uma solução, um prejuízo premeditado, né? Porque o empresário, ele já está acostumado a ter contas a pagar. Então ele já tem dentro do seu roteiro, dentro do seu script, né, dentro do seu relatório, na tua empresa, contas a pagar, um cálculo já fechado em que ele planeja durante um mês para que ele possa arcar com esse compromisso dele, né? Então, a partir do momento em que você coloca isso de uma forma subjetiva com demandas, porque a demanda trabalhista ela é muito subjetiva. A demanda trabalhista, ela implica em reconhecimento de direitos constitucionais. E após, sim, é feita a liquidação. Então, é muito difícil chegar para o empresário e falar, essa demanda trabalhista, o valor da ação é X, é Y. Não. Aqui, o trabalhador ele está litigando tais e tais e tais e tais direitos que serão depois liquidados. A partir do momento em que você traz essa oportunidade para o empresário, inclusive, se reconectar com esse trabalhador, porque ele precisa pensar também nesse trabalhador que se dedicou durante anos, às vezes meses, né, para essa empresa e a partir do momento que ele se conecta de forma conciliatória, ele acaba trazendo uma pessoa, menos uma pessoa falando mal dele e da empresa dele. Então isso é muito importante, a partir do momento que a gente descobriu, né, essa oportunidade de ser combativo, mas no intuito de encarar os processos de uma forma mais consensual, de entender, de ter uma empatia pelo trabalhador, a gente trouxe bons resultados para os empresários. Isso é São muito bom. 7h36 hoje. A nossa entrevista do dia é com o advogado Carlen Obeid,
Renata. Doutora, a recuperação judicial tem se tornado um instrumento muito utilizado pelas empresas. Na sua opinião, qual é o maior equívoco que os empresários ainda têm em relação a esse processo? Eu gostaria de mandar um abraço para o meu sócio, irmão Rogério Maier. Ele é doutor em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo e ele tem nos trazido aí esse sentimento, né, principalmente do agronegócio, em que há aí uma crescente, né, demanda de recuperações judiciais por vários fatores e muitas vezes orientados, né, de uma forma que poderia acontecer diferente, né? Então a recuperação judicial ela tem os seus requisitos legais e ela precisa ser orientada por profissionais extremamente capacitados, porque qualquer falha dentro dos requisitos pode comprometer a empresa, pode levá-la à falência. Olha, né? Só. Então, os credores, eles precisam estar conectados nesse meio. É um assunto bem sensível, né? Muito. Que precisa realmente de um acompanhamento, de um direcionamento assertivo, né, doutor? A análise é caso a caso, né? E a harmonia com os credores, ela é fundamental para que você possa dar início aí a uma recuperação judicial que vá dar esse fôlego à tua empresa, né? Para que você possa continuar as atividades e prosperar. Olha só, são 7h37 e o direito, ele vai em diversos meandros, né? E o senhor também atua no direito eleitoral, defendendo agentes políticos em ações de improbidade. Quais são as mudanças mais relevantes que esse campo do direito vem enfrentando nos últimos anos? Nós temos agora, ano que vem, né, o calendário eleitoral, aí as disputas eleitorais, né, no âmbito estadual e federal, e é sempre importante o agente político ele se conectar às resoluções do TSE, que são emitidas pelo TSE, né? Que o direito eleitoral ele é altamente mutável, toda eleição há algo de novo, né? E quando a gente fala da defesa dos agentes políticos nessas ações civis públicas aí, a tão falada improbidade administrativa, né, que tem sido foco e alvo aí de vários agentes políticos, principalmente do executivo, ordenadores de despesa, né? Nós temos aí a reforma dessa lei de improbidade administrativa que traz um novo olhar que é a respeito e que traz, na verdade, o significado da palavra improbidade. A improbidade, ela é do latim improbus, que é desonestidade. Sim. Então, para que você prove essa desonestidade, você precisa ter o dolo, né? A intenção de praticar algo ilícito. Então, eu sempre costumo dizer, né? Agentes políticos, principalmente que estão atuando. Existem dois princípios fundamentais, que é o da probidade e o da transparência. Se você agir por esses dois princípios, você vai estar de consciência livre. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Carlin Obeide. E falando, né, doutor, sobre empresas, o empresário sul-mato-grossense já entendeu a importância de prevenção jurídica ou ainda procura advogado só quando já tem o problema? Olha, eu acredito que ele tem entendido, isso é uma área que já tem sido dita, né, por muitos profissionais de destaque, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, e o empresário ele tem cansado de sofrer, né? E principalmente aí nesse período pandêmico que ele sofreu bastante, né? Fecha, fecha de novo, abre de novo, e ele entendeu que ele precisa ter ao lado dele profissionais que de fato trazem essa blindagem, que façam essa blindagem, né? Hoje, na verdade, o início da carreira jurídica, o advogado ele tem que entender que ele precisa trazer um benefício para o seu cliente, não mais aquele contencioso, né? Então ele precisa sempre trazer um benefício para o cliente. As pessoas estão mais atentas, né? Doutor, agora a gente vai fazer um bate-bola muito rápido, que o senhor vai responder com o que vier na cabeça, mas de forma bem sucinta, tudo bem? Perfeito. Bom, a primeira pergunta é, um valor que guia a sua trajetória? O valor é a família. Um desafio que marcou a sua carreira?
sem dúvidas, a escolha da profissão. Um setor que deve crescer muito nos próximos anos, o senhor acredita? Setor de inteligência artificial e tecnologia. Um conselho que o senhor deixa aí para quem está começando na advocacia? Olha, acorde sempre agradecendo a Deus e ciente de que se você fez um pouquinho a mais do que ontem, você está no caminho certo. Aí, muito obrigada pela participação, por dedicar aí esse tempo a vir aqui na rádio, falar conosco do seu trabalho na OAB, no seu escritório. Quais são as suas redes sociais? Eu não tenho rede social específica, né? Mas as empresas do Grupo Econômico, né? Tem a OM Experience, ela tem o site www.omexperience.com.br e a Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde, que está aberta aí a toda a população sul-mato-grossense. Ela é o @cdmds.oabms. cdmds.oabms. Bom, você sempre vai responder essa pergunta, né? Carlin Obeid, qual a origem? Libanesa, ascendência libanesa. Sou o primeiro brasileiro da família. Olha só. Uma geração. Eu gostei. Nascido aqui? Nascido aqui, o primeiro brasileiro. Nascido em Campo Grande. Campo Grandense. Em Campo Grandense. Uma geração libanesa legitimamente sul-mato-grossense e campo-grandense.